Bom, nós vamos continuar. Nós estávamos falando, eu estava conversando tanta coisa aqui que era mesmo. A questão é a seguinte, a que a gente precisava discutir, a figura do Pelé, né? O Pelé e o cidadão brasileiro Edson Arantes do Nascimento. O negro, um afro-brasileiro. A gente tem que olhar, por exemplo, o histórico, né? Qual foi a história do Pelé, até para julgá-lo. Agora, claro que Pelé ele é o símbolo aí também de outros negros e negras que tiveram ascensão social, têm uma posição de destaque. Joaquim Barbosa, estão desconversando que não, ele mesmo comentou isso, como um homem negro, e hoje, né, uma das grandes personalidades aí na sociedade brasileira, com visibilidade mundial, ele coloca na história dele o quanto que o racismo foi determinante, quanto que ele teve que superar. Agora, junto com isso, que é importante, aí voltando àquela questão anterior, é evidente que, e é isso que a gente quer alcançar, é isso que, por exemplo, as políticas de promoção de igualdade racial, ela propõe isso, como a gente alterar esse lugar, mudar a representação. Então é evidente, como mais eu tiver mais negros, morando com condições econômicas, em espaço de poder, como nos parlamentos, né, nas empresas, como executivos e etc., você começa a mudar um pouco essa história. Né? Acho que é isso que a gente está pontuando, né? Porque o que o racismo produziu? A desqualificação e colocar o seu lugar é esse. Fique na cozinha. Uhum. Né? E não, se você passar para outros lugares, não. E aí o racismo ele vai funcionar como um fator, e que a gente, na verdade, a perspectiva também é de romper com esse racismo que está aí entranhado na estrutura da nossa sociedade, nas nossas relações, né, no cotidiano. Então, isso a gente está pontuando. E acho que, inclusive, essa nossa conversa aqui, ela presta para isso, né, para poder alertar e as pessoas começarem a perceber. O que eu no penso... seu cotidiano, aí, pensando pedagogicamente, no seu cotidiano, pensar essas relações e representações. Agora, é evidente que a gente tem que entender, né, que muitas pessoas preferem não tocar na questão porque é mais cômodo. Sei. Agora, porque a partir do momento que você tornar uma posição mais, assim, militante, isso aí começa a discussão. Joaquim Barbosa, ele pontuou, olha, eu fui o problema do racismo, já estão dizendo que agora, não tem nada disso. Voltando ao Brasil, eu acho que o Brasil tem uma chance muito maior do que qualquer outro país. A mesma história que gera coisas negativas, a mesma história também gera coisas positivas. Eu estava conversando aqui no intervalo, lembrando uma história que eu não terminei. Por exemplo, na França, o problema do racismo com relação a negros não é grande. Lá não existe propriamente esse tipo. Existe o problema de preconceito contra muçulmanos. É muito grave, muito sério, mas não tanto contra negros. O que existe é quando alguém faz uma coisa errada, então as pessoas condenam. Então isso pode acontecer. E pode acontecer de serem negros também, que moram lá. Eu me lembro, por exemplo, lá na televisão está cheio de apresentadores negros, na universidade, em todos os lugares, porque tem muitas colônias africanas colonizadas pela França que hoje migraram, muitos migram para a França. E o problema não é a raça, é a religião. Ou seja, o que vai dificultar o preconceito dos franceses contra é o fato da maior parte dos negros, neste caso, serem muçulmanos, e não pelo fato de serem negros. Aí, uma moça, por exemplo, que vendia pão na padaria do prédio que eu morava, aí eu chegava e comecei a estabelecer uma amizade, ela era muito simpática, tudo, e nada definia que ela não fosse francesa, né? Mas o curioso é que ela perguntou assim, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Ela falou assim, e eu sou francesa de origem tunisiana. E isto é comum lá. Então as pessoas dizem, eu sou francês de origem tunisiana. Nós não temos isso no Brasil. Eu sou brasileiro de origem tal, eu sou brasileiro de origem tal, eu sou brasileiro e acabou. E mesmo as pessoas de segunda geração que vêm aqui, elas se confundem imediatamente. Coitado do padre Jorge, da Igreja do Sagrado Coração, lá na Alfredo Balena, que é uma capelania para sírios libaneses. Quando chegaram as primeiras levas, aquela igreja era frequentada e tinha missa na língua deles. Hoje não tem mais, porque todos eles vão na sua igreja, não se identificam mais como sírios libaneses. Então o Brasil tem chance de integrar. Eu acho, recuperando algumas, porque são muitas questões que você aponta, se me permite falar você. Pode. São várias questões. Eu não sou uma estudiosa de como se dão essas relações, de africanos na Europa. Tem uma leitura um pouco
pouca leitura disso. Eu não sei também, quando você fala da França, de onde você está falando. De Paris. Eu conheço Paris minimamente, conheço pessoas, já convivi lá por um tempo curto com uma amiga brasileira negra que mora em Paris. Ela é discriminada? Ela é discriminada, ela me conta situações de discriminação. Africanos também me contam situações de discriminações que passaram em Paris. Eu penso também que alguns países europeus, incluindo a França, passam por uma crise, um conflito com os imigrantes de maneira geral. E aí cabe também por causa do dinheiro, da mão de obra, né? E aí cabe também os africanos que lá residem. Mas eu não tenho uma profundidade, mas há crise, há conflito. E essa questão aqui no Brasil, quando você me pergunta, mas aquela mulher branca que vai sendo tratada como manicure, algo nesse sentido. Que é tratada como a dona do apartamento e, no entanto é a manicure. Exatamente, é o contrário. Eu penso que essa questão que João Pio coloca, né, o racismo no Brasil institucionalizado é que leva a que essa incidência seja muito forte, reiterada em relação a nós afro-brasileiros. Já houve movimentos, né, construídos mesmo, né, institucionalizados, de que imigrantes brancos viessem para esse país para um processo de miscigenação. Né? Para um processo de miscigenação, esse país, qual era o entendimento? Esse país só pode desenvolver, só pode avançar se tivermos uma antigo, condição, né? Uma condição de pessoas mais claras, porque esse povo preto, esse povo subdesenvolvido, cujas pesquisas científicas diziam à época da nossa incapacidade intelectual, né? Portanto, perdurou nos dias de hoje, perdura, de alguma forma, sim, e é por isso esse entendimento de parte significativa dessa elite branca, que nos nega melhores oportunidades, que nos rechaça em postos considerados relevantes, né, para o conjunto da sociedade. Onde estão os negros sendo gerentes de bancos nessa cidade? Onde estão os negros gestando empresas multinacionais nessa cidade? Né? Onde estão os negros nas assembleias legislativas, na Câmara? Pois é, mas aí, desculpe, é porque não gerou de baixo, lá da criança. Aí é o que vocês estão falando e o que eu acho que a gente deve insistir muito, que é o prático, né? Que deve brotar da nossa discussão aqui. Escola boa para todo mundo, independente da raça ou da cor. Escola pública de tal maneira que a pessoa não precisa gastar. Você fez a abolição e não propiciou escolaridade para essa população negra que era escravizada. Aí não vai chegar ao gerente de banco porque não fez economia, não fez... Isso aí é uma questão, isso que nós estamos perseguindo, todos nós. Essa ideia de que... Agora, se mudar essa coisa da representação, porque, na verdade, a questão da representação do negro na sociedade brasileira, a gente podia jogar, por exemplo, a representação das mulheres. O movimento feminista trouxe uma outra dinâmica, mas também a condição das mulheres, mesmo aquela imposição de poder, elas ganham menos do que os homens. Então, o machismo, o racismo, eles funcionam aí como fator. Então, há uma questão da representação. Aquele porteiro que dá um tratamento, ele não está sendo, a princípio, mais que ele seja racista, mas qual que é a representação que ele tem do negro na sociedade brasileira? Então, é nesse sentido que a gente precisa superar. Então, o racismo ele tem que incidir, nesse sentido, a mudança da representação, que é uma construção histórica, que ela vai se mantendo, né? Isso que a Rosária estava dizendo, né? Isso precisa mudar. E aí, com isso, é preciso ter uma política de enfrentamento da situação de racismo e de discriminação racial, que ela continua presente na sociedade brasileira. Então, é isso, né, que a gente precisa olhar. Claro que a nossa ideia, a nossa questão é alcançar, de fato, uma sociedade diferente. Eu acredito também que o Brasil pode se tornar, de fato, uma democracia racial, se nós houvermos, se nós superarmos esses prejuízos que ainda nós temos. Tá certo. Olha, nós terminamos também esse bloco. No próximo bloco nós vamos concluir. Temos que ler as participações. Infelizmente não vai dar para responder as participações do jeito que a gente gostaria. Vamos só colocá-las ao vivo, no ar. Mas fica ainda uma breve reflexão no final. Eu sei que a igreja, como instituição, errou muito
até porque a igreja faz parte de uma civilização com todos os preconceitos existentes, inclusive no Brasil. Mas, independente disso, a igreja mudou, existe um germe, uma semente que vem do Evangelho. E essa que você que lida com a pastoral, né, João Carlos? De modo especial, você poderia nos dizer, no próximo bloco, brevemente, como que a fé cristã pode ajudar também, junto com as outras estruturas, a criar um país realmente democrático, onde todos tenham lugar, tenham vez, tenham dignidade, tenham respeito. Voltamos para concluir o nosso programa daqui a pouquinho.